Hoje vamos conversar no nosso pequeno grupo familiar sobre coragem em dias de dificuldade. Vamos ler o mesmo texto que conversamos no domingo, Josué capítulo 1, só que eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 9 com você. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, gente, a gente está vivendo, sem sombra de dúvidas, momentos muito difíceis no nosso país e no nosso mundo, né? Talvez o mundo nunca mais se torne o mesmo que era antes. A tecnologia agora está de alguma forma nos ajudando a nos relacionar, a estar juntos, mas inquestionavelmente todos nós vamos repensar muitas coisas no final de tudo isso. E o texto que lemos, ele ressalta algumas coisas muito importantes. Primeiro, Moisés tinha morrido. O grande homem de Deus, o grande servo de Deus, aquele homem que tirou o povo do Egito. Agora estamos numa situação, Josué está numa situação onde ele se encontra bastante incomodado com isso tudo. Ele viu tudo que Moisés passou, todas as crises, todas as angústias que ele viveu, as dificuldades em liderar um povo que não entendia o que Deus estava fazendo. E agora Deus vira para ele e fala assim: olha, o meu servo morreu e você vai assumir o lugar dele. Então, o primeiro conselho que Deus dá a ele é ser forte e muito corajoso. Ser forte e corajoso. E eu te pergunto, será que nos dias de hoje nós precisamos ser corajosos? Será que nos dias de hoje, como a tradução da palavra nos traz, precisamos ser firmes, fortes? Sim. Inquestionavelmente sim. Não só nos dias de hoje, mas desde quando Cristo morreu naquela cruz, o Evangelho tem nos convidado a ser fortes. Por exemplo, vamos lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus o tempo todo instiga a sua igreja a ser forte, a ser corajosa. Ele vai dizer: aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que forem fiéis até a morte. Gente, precisa de muita coragem para ser cristão. E aí eu te pergunto, hoje, nos dias de hoje, precisamos ter coragem para enfrentar os nossos desafios? Precisamos ter confiança, certeza de que Deus está com a gente. Inquestionavelmente. Olha que interessante. No versículo 7 e 8, ele vai dizer para Josué o seguinte: olha, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou. Engraçado que ele convida Josué a ser forte e corajoso, também para não só ler e conhecer o livro que Moisés lhe deu, mas para que ele pratique isso, para que ele ensine isso. Nos dias de hoje, sem sombra de dúvidas, precisamos de coragem, não só para ler, para conhecer a palavra, mas para praticá-la e anunciá-la. Nos dias de hoje, não adianta simplesmente saber um pouco da palavra. Nos dias de hoje, precisamos estar com ela gravada em nossas mentes e corações, praticando. Irmãos, isso é um conselho que a Bíblia dá de uma ponta a outra dela. Nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas fiéis praticantes dela. Olha o que Deus, no início da sua caminhada, na caminhada do povo de Israel, convida Moisés a ensinar o povo. Isso está em Deuteronômio 6, versículo 3 até o versículo 9. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal nas tuas mãos, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha como que Deus enfatiza isso ao povo de Israel, o povo de Deus. Olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, na última carta que temos de Pedro à igreja, no capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, olha o que ele bota em prioridade, irmãos, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta. Por que isso é tão importante, irmãos? Está muito claro nos nossos corações. Você tem ideia por quê? Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, de Deuteronômios até o final de Apocalipse, nós somos convidados não só a ouvir a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, mas entender que a palavra de Deus é a forma como Deus escolheu de falar aos nossos corações, de nos moldar, de nos tratar. Não tem uma única vez, irmãos, eu leio a Bíblia todo dia, eu estudo a Bíblia todo santo dia. Não tem uma única vez que eu não venha até as Santas Escrituras e que eu não venha a ser extremamente moldado e impactado. Nas suas orações você tem dificuldade de falar com Deus e dizer o que você tem que melhorar? Leia mais a Bíblia. Você vai rapidamente identificar coisas que precisam ser urgentemente trocadas, mudadas, transformadas. Deus convida Josué a ter coragem para estudar, conhecer, obedecer e ensinar essas palavras
essas santas palavras. E no final, Deus mais uma vez invoca ele a ter coragem e lembrar quem é que mandou ele ir adiante. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora eu te pergunto, será que nessa caminhada que Deus convida Josué, ele convida Josué a um relacionamento a partir do que Josué define como certo e errado? Não. Nós não somos convidados a um relacionamento com Deus a partir do que eu acho que é certo. Eu não sou convidado ao relacionamento com Deus a partir do que eu considero correto, o que eu acho que Deus deveria fazer ou como Deus deveria se portar. Não. Nós somos convidados a uma caminhada com Deus a partir do que Ele deseja, do que Ele entende ser certo e do que Ele se abre ou se permite ser conhecido. É muito interessante, às vezes eu leio, por exemplo, o livro de Jó, e o livro de Jó é um livro que nos faz pensar bastante. Jó, um homem íntegro, reto, que se desvia da aparência do mal, um homem que não existia como na terra, segundo as próprias palavras de Deus. E esse homem de Deus, ele vai sofrer, ele vai perder todos os seus filhos, ele vai perder todos os seus bens, ele vai perder a sua saúde. E eu acho que não tem nenhum ser humano que não olha para a situação de Jó e fala assim, gente, tem um negócio errado nessa história. Deus está pisando na bola. Deus está, de alguma forma, sendo injusto aqui. E eu não tenho dúvidas de que Jó também tinha esse sentimento. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 22, se não me engano, que ele queria estar diante do Altíssimo e encher as suas bocas de argumento contra o Altíssimo, dizendo que ele quer estar diante de Deus e organizar os seus argumentos, dizendo, Deus, isso é injusto, eu não posso estar passando por isso. Mas o capítulo 38 de Jó fala algo que nos faz pensar muito em relação a isso. Diz assim, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estende sobre elas o cordel? E assim ele continua. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que o relacionamento de Deus com Jó nunca foi e nunca será pautado naquilo que Jó define, e sim naquilo que Deus define. Por isso, quando observamos Jó olhando para esse Deus em meio às suas crises, ele questiona esse Deus e ele tenta de alguma forma colocar esse Deus de acordo com o que ele acha ser o certo ou como o relacionamento deles deveriam ser. Deus reage de uma forma muito diferente. Fala, não, peraí, não é assim que nós vamos nos relacionar. E como temos visto isso nos dias de hoje? Temos visto uma igreja que quer que Deus se relacione com ela a partir do que ela entende ser certo. Mas nosso Deus não se dobra a isso. Ele nos convida a caminhar com Ele a partir do que Ele determina. Por isso, eu gostaria de te convidar a refletir no dia de hoje, com sua família, com todos que estão aí presentes. Será que nós estamos caminhando da forma como Deus nos convida a caminhar com Ele? Observe o que Ele fala para Abraão em João 17. 17:1. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Olha que interessante.
Ele convida Abraão a andar na presença dele e ser perfeito. Então, nós temos por natureza uma tendência a querer colocar Deus dentro de uma caixa e falar: Deus, você vai ser assim. Mas se o nosso Deus couber dentro de uma caixa, ele não é Deus. Então fica para essa semana essa reflexão, leia o roteiro, dedique-se com a sua família a refletir sobre isso e entender o que Deus tem feito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.